Saudações a todos e a todas, espero que estejam muito bem. Eu sou o professor Justino e o tema de hoje é esse daí, ó, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932, década de 30, governo Vargas, movimentos populares urbanos se erguendo, uma burguesia cafeicultora ainda disputando o poder, Revolução de 30, o Brasil passava por grandes transformações, o mundo urbano começava a emergir, mas ainda éramos um país rural. Que educação nova será que é essa? E o que será que essa turma aqui, ó, esses educadores que assinaram esse movimento em 1932 pediam, desejavam, almejavam para a educação brasileira? Já adianto para vocês, hein? Muito do que eles queriam nunca chegou a acontecer, mas foram fundamentais para algumas transformações, sobretudo nas questões da educação pública, pois eles fizeram uma grande provocação sobre a questão da educação e a disputa entre o público e o privado. Então vamos ver o que essa turma defendia conosco agora. Se liga, primeiro ponto, educação como um direito de todos. Isso significa que, se você fosse um cidadão brasileiro, você tinha direito à educação. E direito você luta, não é privilégio, não é prêmio, não é presente, como Vargas adorava fazer na década de 30, né? Direitos trabalhistas, eu vou dar de presente ao povo. Não, direito a gente conquista e luta por eles. Então educação não é privilégio e não é presente. Educação, segundo os manifestantes de 32, do Manifesto dos Pioneiros, era um direito. Inclusive isso deveria ser garantido por meio de leis. Que mais? Escola única que fosse integral, pública, laica e gratuita. Vamos entender cada um desses itens? O que seria falarmos em uma escola única? Quer dizer que não haveriam percursos diferentes para cidadãos diferentes. Hã? Não entendi. Era muito divulgado até então no Brasil e difundido de que existiam caminhos duais, em que um estudante, por exemplo, e óbvio, da classe mais baixa, proletário, camponeses, trabalhadores rurais, seguiam para uma trilha educacional que, em muitos casos, não dava acesso ao ensino superior, apenas ao ensino técnico e aos rudimentos da leitura e da escrita. E as classes mais abastadas, a elite brasileira, você tinha um caminho para ascender ao ensino superior. Portanto, a escola não era única. Existiam caminhos que eram direcionados em virtude da sua origem, sobretudo origem social. Obviamente, o Manifesto dos Pioneiros defende uma escola única, que fosse única para todo e qualquer cidadão brasileiro, independente do seu credo, classe, origem, cor e assim por diante. Imagina isso em 1932, se até hoje nós temos pessoas que advogam para que existam caminhos diferentes para pessoas que teoricamente não seriam iguais. Que essa escola fosse integral. Cuidado, hein? Esse integral não é só período integral, mas é integral no sentido da formação humana integral. Que esse estudante vá para a escola não apenas para aprender as disciplinas tradicionais, física, química, português, matemática, biologia, mas que a escola, a instituição educacional, pudesse formar um cidadão que fosse além simplesmente do conhecimento científico, mas que desse a esse cidadão a possibilidade de uma formação integral sobre o aspecto da arte, da cultura, da música, das artes, enfim, que ele transcendesse a sua situação, que ele transcendesse aquele local social que havia sido destinado a ele. Então, a educação, a escola integral defendida pelos pioneiros iria além. Educação pública, essa educação que é, essa escola que é única, que é integral, deveria ser pública. Pública no acesso, pública no financiamento. Então ela deve ser pública para as pessoas poderem frequentar essa instituição e ela deve ser pública no sentido de que o Estado deve bancar essa educação. Porque se for uma educação privada, grande parcela da população ficaria excluída. Então é pública a educação que o Manifesto dos Pioneiros defendem. Essa escola também é laica. O que significa uma escola laica? Significa que ela não tem religião oficial. Aqui faço uma observação a vocês. Existiu uma disputa enorme
entre os grupos que defendiam a educação pública e os grupos que defendiam uma educação ligada às instituições religiosas, sobretudo as instituições católicas. Lembremos da história da educação brasileira, que nós temos um vínculo muito próximo com os católicos, desde o início com o monopólio feito pelos jesuítas, mas que nunca abandonaram o controle sobre a educação. As escolas católicas lutavam para ter financiamento público e havia uma disputa grande entre os intelectuais que defendiam a escola pública, gratuita, laica, e aqueles que defendiam elas ligadas a instituições religiosas. Portanto, uma escola laica é uma escola que não é que é contra a religião. Oh, meu Deus! Quer dizer que essa escola não tem uma religião oficial. Eu vou chegar na minha escola e vai ter um crucifixo na sala de aula. Não pode, porque se eu coloco um crucifixo, eu tenho que também privilegiar as outras religiões. E, obviamente, quem coloca o crucifixo dificilmente fará isso, porque ele já colocou o crucifixo dele. Então, uma escola laica não tem religião oficial. Não significa que as pessoas não possam ter, mas a instituição não tem. Essa é a defesa dos pioneiros. E, claro, por último, mas não menos importante, uma educação gratuita, onde as pessoas vão para essa escola, o cidadão, bancada pelo Estado, lembra que ela é pública e também gratuita. Obviamente, aí tem uma briga com as instituições privadas que queriam ser privadas, mas queriam financiamento do Estado. Olha que legal, parece que nós estamos tendo uns debates assim ainda hoje no Brasil, né? Defendia que os métodos de ensino seriam as metodologias ativas, baseadas nos princípios da escola nova. Tem uma aulinha aqui só sobre escola nova, e depois você acompanha. Então, para os escolanovistas, para os signatários do Manifesto de 32, aquela relação entre professor e estudante deveria ser: o estudante é o elemento central no debate nos processos educativos. A ideia da escola nova como o estudante e a relação com o professor não é o professor que diz e eu aceito, mas o professor é um mediador, o professor é um sujeito que facilita, que incentiva, que constrói, que deixa o mundo para esse estudante experimentar e o conduz nessa relação com o mundo, com o objeto do conhecimento. E mais, olha que bacana, hein? Defendiam a formação de professores e a qualificação. Gente, não adianta falar em ser professor, professora por amor, porque nós precisamos de dinheiro. Nós queremos também uma formação integral, que a gente tenha dinheiro e não só amor na profissão. E os signatários do Manifesto de 32 defendiam uma formação profissional de professores, com universidades, como profissionais que fossem capazes de encarar a educação não como uma vocação ou como algo que se faz para o deleite, mas como algo que é profissional. Eu formei na engenharia para ser engenheiro, eu formei na medicina para ser médico, eu fiz uma licenciatura para ser professor. É uma profissão e não apenas um deleite, embora o deleite também faça parte das construções profissionais. Mas isso significava valorizar a educação. E, por fim, que essa escola não fosse um elemento desconectado da comunidade, mas que a escola, a instituição escola, dialogasse com a comunidade, que ela fizesse parte desse mundo, compreendesse a comunidade escolar. Apesar desse conceito comunidade não estar lá, é mais recente, mas é falar sobre essa ligação. É o começo da percepção dessa forma de se integrar com a comunidade e perceber os problemas reais, e não apenas aquela educação que era feita nos princípios humanistas, sem a menor ligação com o que acontecia no mundo real. Então, esses manifestos dos pioneiros da educação nova de 1932 foram sujeitos, homens, mulheres, que instigaram o poder público a agir, que estavam no momento de grandes transformações na sociedade e na política brasileira e que contribuíram por demais para fomentar o debate da educação pública, gratuita e laica. E aí, tu defendes essa tríade ou não? Eu defendo, hein? Vamos junto? Beijo pra vocês, vocês já sabem. A gente se vê.